Deixa eu adivinhar, você tá no final da faculdade, já tá ficando desesperado por causa do TCC, né? Tudo bem, eu entendo, também já passei por isso, é super normal. Mas tenta relaxar um pouquinho. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas dicas de como fazer a apresentação perfeita do TCC. Eu sou a Bicole, você pode me chamar de Bic, e vamos direto ao que interessa. Vou apresentar aqui 5 dicas de como fazer a apresentação perfeita do TCC. Essas dicas são minhas, né, por experiências próprias, porque foram coisas que me auxiliaram a tirar a nota 10 no TCC. Então, vamos ao que interessa. Primeiramente, escolha uma banca da área do seu tema. É óbvio dizer isso? Talvez seja, mas continua sendo pertinente. A pessoa, né, da banca, quando é da área do tema, ela vai ter muito mais entendimento sobre aquele tema, né? Então, ela vai entender tudo aquilo que você está querendo passar no corpo do seu texto mesmo, do trabalho escrito, mas também na apresentação, principalmente, né? Porque muitas das vezes a gente está nervoso, deixa de falar alguma coisa, deixa de falar outra, acaba se embolando, enfim. Esse tipo de coisa acontece, é normal. E quando a pessoa entende daquilo, ela vai entender melhor porque você deixou de falar alguma coisa, ou até mesmo viu que você falou alguma coisa errada, mas, tipo, faz vista grossa, sabe? E a troca fica muito melhor quando é da área. Agora, quando uma pessoa não é da área, ou não tem nada a ver, ou tem pouco a ver, ela vai ficar assim: o que essa pessoa tá falando, sabe? Fica até meio nada a ver, tipo, por que ele me chamou aqui se eu não tenho nada a ver? Então, escolha uma pessoa da área do seu tema, tá? Além disso, uma coisa bônus aqui é que a banca, quando é da sua área, ela dá muito mais contribuição. Talvez isso aqui não seja tão relevante para quem faz o TCC por ser obrigatório, mas eu acho uma coisa muito interessante para quem quer seguir o meio acadêmico, quer desenvolver aquela pesquisa que está fazendo no TCC, né? Porque a banca pode contribuir com várias ideias, pode adicionar coisas, alterar coisas, dar ideias de desenvolvimento, falar curiosidades, coisas que você não sabia sobre aquilo dali, vai levar você a pesquisar outras coisas. Então, assim, talvez seja mais interessante para quem queira seguir, fazer mestrado, doutorado, enfim, ou até mesmo para quem gosta muito do tema, tá fazendo aquilo ali realmente por alguma paixão. Mas, de qualquer jeito, eu acho muito interessante frisar isso aqui, porque é muito legal a troca que a gente tem com a banca. Segunda dica é: entenda e seja fiel ao seu texto. Gente, assim, o nosso trabalho é exatamente aquilo do texto. Então, se a gente escreveu aquele texto, tá prontinho, a gente enviou para a banca, ela vai ler aquele texto, não tem porquê a gente fazer uma apresentação diferente daquele texto. O texto é a nossa base. Então, eu coloquei aqui, né, como um exemplo. O texto segue introdução, objetivos, metodologia, resultados. Então, a sua apresentação também tem que seguir esse fluxo. Porque durante a apresentação, se você fugir muito disso aqui, quem estiver assistindo vai ficar confuso, vai ficar perdido, vai falar por que ela tá falando isso e depois aquilo. Enfim, sabe? O seu texto é a sua base, não tem por que você fugir muito disso. E também, diante disso, né, entenda o seu texto. Tenha domínio do seu texto. Se você apresentou aquilo dali no seu TCC, você tem que saber aquilo dali, tá? Então, tenha domínio daquilo dali. Então, a partir do momento que você tiver o domínio do seu texto escrito, também vai ser muito mais fácil você apresentar esse texto escrito, porque você sabe o que está escrito ali, o que você está apresentando ali. E por último, o que para mim faz muita diferença, eu não sei se as pessoas fazem isso, mas eu comecei a fazer isso durante a faculdade, não fazia no início, comecei a fazer depois, que é criar roteiros em cima da apresentação. Isso ajuda muito na hora da apresentação. Vou tentar falar um pouquinho como eu faço. Eu pego o texto, né, que a gente tem de base, né, que é o texto inteiro, e faço slide em cima desse texto. Claro que para o slide a gente tira algumas coisas, o slide é uma síntese do texto. Não tem como escrever um texto de, sei lá, 50 páginas e o slide também ter isso tudo de texto. Eu tenho que fazer uma síntese, coisa mais importante na apresentação. Então, eu faço o slide em cima desse texto e depois eu faço um roteiro em cima do slide, que aí o roteiro é como se fosse o texto da apresentação. Então, eu vejo o slide lá, aí eu posso falar isso, isso e isso. Aí eu digito tudo, como se eu estivesse falando mesmo. Boa tarde,
tudo bem, nananana, escrevendo mesmo, né? E depois eu estudo em cima desse roteiro. Já não estudo em cima do texto, porque o texto ele tá completão, tá com todas as informações. O roteiro tá com as informações para minha apresentação. Então eu faço esse estudo assim, igual atriz mesmo, e faço esse estudo em cima disso. E vou estudando o roteiro, estudando, até eu dominar o meu roteiro. Já dominei o texto, né? Eu domino o meu roteiro. Isso vai ficar, talvez, um pouco mais claro nas outras dicas. Terceira, que pra mim é a mais importante, que é faça slides bem visuais e que te auxiliem na hora da apresentação. Olha, você com certeza já assistiu alguma apresentação que foi um porre, porque as pessoas só colocaram texto. O slide é o texto que a pessoa tá lendo. E às vezes a pessoa até lê, fica assim, lendo o que tá escrito ali. Isso é horrível, é horrível. Ninguém gosta disso. O aluno não gosta, o professor não gosta, muito menos a banca. Não faça isso. Coloque pouco texto, sabe? Coisas importantes ali que a pessoa vai ler, vai entender, ela tá ouvindo também, porque você tá apresentando, e vai ficar uma coisa dinâmica. Além disso, coloque imagens representativas. Isso é muito importante, principalmente para quem o TCC assim não tem muita figura, né? É uma coisa muito mais texto. Porque senão, se você não botar imagem representativa, vai ficar só texto. O que você vai botar no seu slide, sabe? Então coloque imagens representativas para ser uma coisa dinâmica, para complementar o que você tá falando. Assim a pessoa presta atenção no que você tá falando e vê ali e fica, ó, entendendo? Ah, é isso, é isso, é isso. Ela não precisa ficar lendo, ela tem que bater o olho e entender, sabe? E tem que ser congruente com o que você tá falando. É importante também colocar palavras-chave. Isso você vai desenvolver melhor se você fizer o roteiro também, né? Porque no roteiro você vai ver o que você vai falar e você vê que, pô, aquilo dali talvez eu esqueça. Vou colocar uma palavra-chave aqui. Quando eu estiver apresentando, a palavra-chave vai estar no slide e eu vou falar, porque eu vou olhar aquilo dali e vou lembrar. Porque a gente pode olhar para o slide, a gente pode olhar para a tela. Não o tempo todo ler a tela, ai meu Deus, mas a gente pode olhar, não sei o que, apontar. E fica muito mais gostosinho quando a gente vai apontando igual o professor mesmo. Entendeu? E essas três coisas vão ajudar também com o que eu destaquei aqui, que é a fluidez. A melhor coisa que você pode fazer na sua apresentação é tornar ela fluida. Então, quando tem pouco texto, tem imagens representativas e com a palavra-chave, você vai falando e a pessoa vai olhando, fica uma coisa super gostosa de assistir. Mas além disso, a fluidez, além desses itens aí, também tem uma coisa que eu chamo de link. Mas eu vou explicar melhor depois, sendo que assim, como resumo, link é o que você termina no slide e vai para o outro, né? Quando você tem esses links, a sua apresentação fica muito mais fluida. Então é bom você estudar bastante essa parte da fluidez, que eu acho que é o que mais faz a apresentação ficar bonita. É uma apresentação fluida. Mas eu vou explicar melhor no próximo ponto, que é a quarta dica, né? Ensaie e apresente a outras pessoas. Isso é muito importante, principalmente para quem é tímido ou tem dificuldade de apresentação. Eu sempre fui essa pessoa de dificuldade de apresentação, de passar mal, de ficar com a voz trêmula, mas a partir do momento que eu comecei a ensaiar em cima do meu roteiro, principalmente, eu fui pegando muito mais confiança daquilo que eu tava falando e também de, tipo, ter mais presença mesmo, saber o que eu tava falando, porque eu já ensaiei tanto que o negócio já tá saindo naturalmente, né? Então, esses ensaios são muito importantes porque a partir deles você consegue formatar frases e links, né? O que seria formatar frases e links? Saber exatamente aquilo que você vai falar. Porque no ensaio, você vai ensaiando, aí você acaba formando frases assim, chaves. Tudo aquilo que você precisava falar, se levava 4 linhas para falar, você consegue falar em uma frase. Ensaiando, você vai conseguindo desenvolver isso. E principalmente os links que eu falei, né? Você montar links entre um slide e outro. Você terminar de falar uma coisa aqui e já enganchar no próximo slide. Então você não precisa ficar falando. No próximo slide, aí passa. Sabe? É uma coisa que você só vai falando. Fluidez. O ensaio vai ajudar muito na fluidez. Além disso, na redução de erros.
Como eu falei, né, a gente fica nervoso, é normal ficar ansioso, acabar esquecendo de falar alguma coisa ou outra, mas quando você ensaia, você tá muito mais preparado para falar as coisas. Então as coisas acabam saindo naturalmente, os erros diminuem muito. Quando você não ensaia, quando você não estuda em cima daquilo ali, parece que você só tá enrolando e as pessoas percebem, tá? Não passa batido, não. Às vezes ela pode falar que não dá pra perceber, mas percebe. Eu já assisti umas apresentações que... sabe? Enfim. E além disso, nos ensaios, você consegue cronometrar o seu tempo. Destaquei aqui porque é muito importante você saber o tempo da sua apresentação. Tem um tempo máximo, um tempo mínimo de apresentação, então você tem que estar dentro daquilo dali. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a ensaiar minha apresentação, estava dando 40 minutos e eu tinha que fazer no máximo em 30. Então eu tinha 10 minutos a mais. Ou seja, eu tinha que ensaiar muito mais para reduzir as coisas, porque eu não podia falar tão mais rápido do que aquilo que eu já estava fazendo. E nos ensaios eu fui cronometrando esse tempo e ajustando melhor a minha apresentação. Então tudo isso vai ficar muito melhor quando você ensaiar bastante em cima dessa apresentação. E também, como eu falei, né, apresente a outras pessoas de confiança, ainda mais se você for tímido, você vai ficar meio assim. Apresente as pessoas mais próximas. Eu apresentava pro meu noivo, né? Você apresenta pra sua mãe, pro seu pai, pra sua irmã. Pode ser uma pessoa só, não tem problema. Mas sempre que você sentir que você tá melhorzinho ali, apresenta de novo. E se essa pessoa for leiga no assunto, melhor ainda, porque ela vai fazer umas perguntas meio doidas, assim, que a gente não pensa que é possível alguém fazer. Porque a gente já tá tão dentro daquele assunto que a gente não pensa naquilo, mas quem é de fora acaba contribuindo melhor, sabe? Então, apresenta para as pessoas, que isso vai te dar muito mais confiança, muito mais preparo na hora da apresentação. E por fim, a quinta dica é: se prepare para qualquer pergunta. Por isso também é muito importante que você apresente para as pessoas. Por quê? Assim, a banca, mesmo que você conheça a pessoa, ela é da área e tal, não sei o que, ela entenda aquilo dali, você não sabe o que ela vai perguntar. Você não sabe. Então você tem que estar preparado para tudo. E para tudo não é um monstro de 7 cabeças, mas poxa, quando você sabe do seu texto, você olha aquilo dali e você dá para sentir. Pô, isso daqui talvez alguém tenha dúvida. Alguém pergunte sobre, mas explica um pouco mais sobre isso aqui, porque talvez isso esteja um pouquinho mais nebuloso, sabe? Porque se você tem domínio do seu texto, você consegue reconhecer as possíveis dúvidas daquele texto. Além disso, pesquisa um pouquinho o que pode ter faltado. Às vezes você tirou alguma coisa por opção mesmo, e na hora da banca você pode falar, não, eu tirei isso daí, mas tananana, aí você fala sobre aquilo, porque é possível que a banca pergunte sobre alguma coisa que pode ter faltado, né? E além disso, é interessante também, né? Não é obrigação também, não vai fazer tanta diferença, mas é legal se você tiver curiosidades, né? Se você falar além do que a banca pergunta. E isso principalmente se você quer seguir na área acadêmica, quer fazer algumas conexões aí com a banca mesmo, né? A minha banca, ela tinha uma pessoa que eu citei no meu trabalho algumas vezes, então eu queria demonstrar conhecimento para ela, porque eu admiro muito essa pessoa. Então também é um ponto a ser considerado, né? Não tanto para quem faz por obrigação, mas é uma coisa legal de se fazer. E por fim, uma dica bônus é: respeite a sua saúde. A sua vida não é uma nota. A gente sabe como a gente se cobra para tirar um 10, para ir bem em tudo, para ser perfeito. Mas assim, o TCC não é tudo. A sua saúde tem que ser a sua prioridade. Em algum momento, se você achar que tá indo muito mal, que não tá aguentando, bota na cabeça que o 6 é o novo 10. O importante é você ser aprovado, sabe? Faz isso tudo, dá o seu máximo. Às vezes seu máximo é um 5, não é um 100. Mas faz o que é possível dentro da sua realidade. Não se compare aos outros. É muito bom tirar 10, é um prestígio muito grande. Mas não deixe que isso defina a sua vida, porque a sua saúde tem que estar em primeiro lugar.
ok? Então é isso que eu tinha pra dizer, essas foram as minhas dicas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui, se inscreva no canal que eu vou falar, o canal tá começando agora, mas eu vou falar bastante sobre educação e também sobre outras coisas que me vêm à mente, né, como imaginações, opiniões minhas, mas eu gosto muito desse assunto de educação e eu vou tentar falar bastante sobre isso aqui. Eu tenho um vídeo também sobre a escrita do TCC, como escrever um TCC perfeito, eu vou deixar aqui também, para quem quiser assistir. E é isso, eu espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, fale sua experiência, se tiver alguma dúvida, é sempre bom a gente ter essa troca aí, tá? Muito obrigada por assistir, e é isso.